Bom dia, sejam bem-vindos. Pessoal, bom dia. Quem que é a primeira vez que está aqui comigo, coloquem o número 1 para eu saber. Quem já está aqui comigo desde o início, também escrevam início. Bom dia, Rê, bom dia a todos. Eu tenho feito essa live, né, para quem é a primeira vez. Essa é a 8ª live de uma série de live de liderança com propósito. Então, para você que é líder dentro de uma empresa, que exerce a liderança no ambiente que você está, ou que simplesmente se propõe a ser líder de si mesmo, para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor, essa live com certeza é para você. Sejam bem-vindos quem é a primeira vez. Ilka desde o início, muito bem. Antes de iniciar, pessoal, o que eu queria reforçar? Eu tenho falado isso sempre. Essas lives que eu me propus a fazer não é por mim. Eu já cheguei aonde eu desejava chegar na liderança, em termos de responsabilidade, de equipes. Mas é claro que eu estou evoluindo sempre. E cada vez que eu compartilho, eu vou desenvolvendo. É como se eu retroalimentasse, né? Eu acho que está bem alta aí a inteligência artificial e learning machine, né? Então é a capacidade da máquina retroalimentar aquelas informações que ela recebe e que ela põe adiante. E aí vai se tornando melhor, mais assertivo. Na verdade, é o que a gente deve fazer. A gente deve buscar conhecimento, buscar sabedoria, compartilhar em palavras, que é o que eu estou fazendo aqui na live, mas compartilhar em ações também. De nada adianta a gente buscar conhecimento e sabedoria e só compartilhar em palavra, mas as minhas ações serem incoerentes com aquilo que eu estou falando. Eu não vou transmitir integridade entre o que eu falo e o que eu faço. Então, é o exercício que eu convido vocês. Eu peço sempre, eu falo assim, gente, eu tô aqui me doando, eu tô compartilhando, porque eu acredito que eu sou abençoada para abençoar pessoas. E é esse o exercício da vida. Quando a gente aprende que é essa engrenagem, tudo se torna mais fácil e mais tranquilo para a gente continuar seguindo. Então, se vocês estão aqui, se foram convidados por alguém, se Deus tocou no coração para vocês estarem aqui comigo, que não morra aqui essa mensagem. Por isso que eu sempre falo, pega essa setinha e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que você possa abençoar outras pessoas. Não é pela Nath. Se você não quer compartilhar a minha palavra, então faça um compromisso com você. Leve, seja você o instrumento. O que você está recebendo aqui, compartilhe você aonde você estiver. O importante é a mensagem chegar. Não importa o meio, importa o fim. E o meu propósito aqui é levantar grandes líderes para exercer uma liderança com propósito na vida de outras pessoas, para que vocês possam transformar positivamente a vida de outras pessoas e não negativamente a vida dessas pessoas. E é um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje. Então vamos compartilhar, vamos convidar o pessoal aí que está acordando. Eu vou pegar aqui também a setinha e já compartilhar com todos os meus contatos. Pessoal, é só levar essa setinha, não precisa nem olhar. Eu acho que cada um sabe se tem interesse de entrar ou não, depois eles avaliam lá. Mas eu vou chamar. Minha parte eu vou fazer. Vamos fazer junto comigo? E você que não teve aí a confiança ou ficou com vergonha de mandar para alguém, fique tranquilo. Mais uma vez eu falo, não é sobre a Nath, não é sobre a live, é sobre realmente a gente ser instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Deixa eu perguntar, o som tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem? A voz ainda tá rouca. Eu quando comecei essa semana, eu comecei com uma dor de garganta. E aí eu tô tentando recuperar a voz, mas é difícil porque eu tenho falado todos os dias aqui com vocês, 40 minutos, sem parar, né?
Eu gosto tanto da interação, pessoal, que quem me conhece sabe que é muito difícil esse exercício de falar e não estar ouvindo, porque eu gosto muito de ouvir. E isso faz parte de todo líder. Bom, a gente iniciou então com um louvor, a gente sempre faz isso, a gente inicia com uma música, né, louvor, enfim, mas que traga alguma mensagem relacionada à live. E esse louvor fala um pouco sobre, na verdade eu não sei nem se ele é classificado como louvor, né, depois, mas é uma música linda, de Priscila Alcântara, que fala sobre a gente ser como o girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz, e buscar ser melhor todos os dias. E tem uma reflexão também, que fala, se soubesse que a vida, né, seria tão passageira, que teria curtido mais cada momento, no sentido de curtir cada processo, no sentido de dar mais amor para quem está ali ao redor. Então vai muito em linha com o que eu falo aqui na live e vai muito em linha com o que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Ontem eu falei da importância de buscarmos ter os frutos do Espírito, e eu citei 9. Quem estava aqui assíduo na live, se quiser citar alguns dos frutos do Espírito aqui, fiquem à vontade. Então os comentários ficam ativados para que vocês participem o tempo todo. Essa live sou eu que falo, mas eu gostaria que vocês continuassem contribuindo aqui com os demais. Mas de um lado a gente busca realmente se encher dos frutos do Espírito, que basicamente são sentimentos que são derivações do amor e da alegria. Então paciência está ali dentro, domínio próprio está ali dentro, amabilidade, tudo isso são frutos do Espírito, onde eu convidei a todos a aplicá-los com quem está ao redor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre buscar não ser pedras de tropeço na vida de ninguém. E olha isso, como é importante quando você se propõe a se levantar como líder, ou quando você é colocado como líder dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma escola, às vezes como professora, uma universidade, ou dentro de uma equipe, uma grande equipe numa empresa, a gente tem que realmente tomar esse cuidado. Então nós vamos iniciar, mas antes eu não poderia deixar de trazer um momento gratidão aqui para o início da nossa live. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, gratidão a Deus por me permitir ter saúde e compartilhar o que eu recebo pela graça dele, por meio de sabedoria, o que eu recebo por meio de conhecimento adquirido e por meio de experiência. Então graças a Deus eu dou por poder compartilhar hoje algo que não é meu, algo que foi me dado de graça. Essa é a maior gratidão que eu tenho hoje no meu coração, gratidão pela minha família, pelo meu filho, pela presença de Deus e do Espírito Santo, e que Ele esteja conduzindo essa live, que eu não fale somente o que está no meu coração, que eu não fale somente a minha experiência como profissional, mas que Ele esteja conduzindo para cada um que está aqui e que possa tocar o seu coração, que Ele possa realmente tocar para que seu coração esteja aberto para receber essa mensagem. Pessoal, vamos lá então. Eu vou de tempo em tempo tomando um chazinho com uma xícara especial, super chefa. O dia que a Elizabeth aparecer aqui na live, eu quero ver ela comentando dessa xícara que foi ela que me deu. Uma grande liderada. A gente já falou sobre isso, né? Que a liderança, ela tem um tempo. Geralmente a gente exerce a liderança por um tempo determinado, mas que o líder nunca deixa de ser líder, que sempre vai estar ali os ensinamentos, sempre vai ter o respeito, a admiração pelos líderes que passaram na nossa vida, mas principalmente vai estar na equipe aquelas sementinhas que este líder plantou. E a pergunta e a reflexão que eu faço para vocês é: qual sementinha que vocês têm plantado na vida de quem está ao redor de vocês? Vocês já pararam para pensar?
Então a gente pode estar plantando sementinhas boas, alinhadas aí com o fruto do Espírito que eu comentei, mas a gente também, querendo ou não, tá, pessoal? Como líderes, a gente está influenciando outras pessoas. Então a gente tem esse poder como líder, porque aquelas pessoas têm vocês como referência. Seja referência dentro de casa, seja referência no círculo de amizade, ou seja referência dentro da empresa, como dono da empresa ou como líder dessa empresa. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, porque a equipe ela acaba sendo o reflexo do líder. Mas eu não falo só nesse sentido, que a equipe vai copiar um pouco das suas ações. É claro, aqueles que têm mais maturidade vão saber filtrar o que é bom daquele líder e compartilhar e multiplicar aquilo que é bom e o que é ruim, mas tem pessoas que não têm essa maturidade para filtrar. Então, de um lado, sim, eles vão ser o seu reflexo. Cuidado quando você critica a sua equipe, porque quando você vai criticar a sua equipe, eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer é se olhar no espelho, porque o liderado é reflexo do líder, não tem como. Então, cuidado com aquelas características que você está criticando em seu time e veja se não é o que está faltando em você. E procure desenvolver antes em você, para depois levar para o time e conduzir eles para uma maturidade naquele determinado assunto. Seja na parte de organização, na parte de planejamento, seja na parte de proatividade. Então, às vezes a gente está cobrando a proatividade do time, mas espera lá, você tem proatividade? Seja na parte de colocar a mão na massa junto com a equipe operacional, mas como que você tem sido de exemplo nesse sentido? Então, parte da reflexão de hoje vai nessa linha de sermos exemplos para conduzir a equipe na mesma linha que a gente gostaria de seguir. Mas sempre, antes de criticar, e muitas críticas são positivas, tá? Eu vou no criticar... separe crítica de julgamento. Eu já falei sobre isso. A gente não veio nessa vida para julgar ninguém. De ninguém, pessoal, a gente não veio para julgar. Então esqueça julgamento. Eu falo na crítica mesmo. Às vezes a gente vai criticar o nosso time de forma construtiva, até para que eles produzam mais, mas a gente está criticando justamente aquela característica que está faltando em nós como líder. Então uma parte hoje da reflexão é desse lado. A outra parte da reflexão vai ser um pouco mais profundo, porque aí eu tiro até essa questão da relação líder-liderado. E aí eu vou na relação pessoa com pessoa. Porque ontem eu falei sobre isso num evento que eu estava. Uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas que compartilham de uma mesma cultura, compartilham de valores e que têm um objetivo comum. Tá? Então isso é a definição de empresa. Então se a gente for lá na essência, empresas são pessoas. Se a gente for lá na essência do relacionamento do líder com o liderado, é um relacionamento com pessoas, não foge disso. Vocês estão acompanhando o racional aqui? Acenem para mim, fazem um joinha para eu saber se estão acompanhando. Então, pessoal, na palavra traz muito essa reflexão de sermos realmente, termos a liberdade em Cristo para exercer a nossa liderança onde a gente está. É claro que tem pessoas que têm essa liderança como um dom e exerce isso como um dom sobrenatural de Deus. Tem pessoas que exercem a sua liderança exercendo outros dons que Deus te deu. E aí a gente tem total liberdade para aplicar esses dons dentro dos ambientes que a gente está, dentro das equipes que a gente está. Então, só para facilitar, quais são esses dons? Tem gente que tem o dom de ensinar, tem gente que tem o dom de servir, tem gente que tem o dom de animar, tem gente que tem o dom de levar o evangelho de forma simples. Então, se essas pessoas se propuserem a exercer o seu dom natural no ambiente que ela está, ela já vai exercer uma liderança, ela já está servindo o outro, já vai criar um relacionamento e uma confiança com o time. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que
infelizmente, pessoal, todos nós temos uma sementinha do pecado, que não foi por nós. Essa sementinha foi colocada por um único homem, lá atrás, né? Então, se a gente for em Gênesis, no jardim, né? Para lembrar aqui a memória de alguns, foi quando realmente Adão e Eva experimentaram o fruto do pecado, que a semente do pecado já veio para nós, tá? Então, assim, nós todos, quando nascemos, temos essa sementinha, certo? E aí, o que aconteceu que é importante também a gente resgatar? Deus enviou seu único filho para morrer na cruz, para liberar todos os nossos pecados, para perdoar todos os nossos pecados, para nos curar, né? Livrar todas as nossas enfermidades e aflições. Então, nós somos livres em Cristo, certo? Então, esse é um conceito que eu precisava entrar aqui, para entrar até no aprofundamento que eu vou fazer agora. Todo mundo acompanhou aí? Então, todos nós temos sim o pecado que foi implantado com um homem, porém veio um homem também, que foi Jesus Cristo, morreu na cruz, para livrar todos os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas aflições, e ele vive, ele foi ressuscitado, ele teve a ressurreição, e a ressurreição é a certeza da vida eterna para nós, e que é o que nós vamos comemorar daqui uns dias, que é a Páscoa, certo? Então, só um resuminho aqui, né, um pouquinho para quem não acompanha tão bem o Evangelho. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque do mesmo jeito que a gente busca, por meio dos dons, dos dons que nós temos, servir o próximo, e a gente busca realmente compartilhar com o próximo o que há de bom, que são os frutos do Espírito, e isso a gente deve pedir a Deus todos os dias, que nos traga realmente essa santidade para sermos bons com quem está ao nosso redor. A gente corre o risco na carne de estar sendo pedra de tropeço na vida de alguém, tá? Então eu vou usar esse termo, até um termo que está num devocional que eu leio todos os dias, depois eu vou compartilhar lá na comunidade. Quem não está na comunidade, tem um link no meu perfil, então você vai no meu Instagram, lá tem um link, que é uma comunidade de liderança com propósito. Lá esse link eu só dou, tá? Eu só dou, vamos falar, dou conteúdo. Então lá eu não vou pedir nada para vocês, eu não vou vender nada para vocês. Eu tenho minhas empresas, graças a Deus, tá indo super bem, sou abençoada nesse sentido. Então, eu vendo outras coisas, não é na live e nem nessa comunidade, tá bom? Vocês vão ver ocasionalmente eu vendendo algum produto meu, mas é lá no Instagram das minhas empresas. Então, assim, fiquem em paz. A comunidade é para eu compartilhar um pouco de tudo que me auxilia, as ferramentas que eu tenho para crescer, para me amadurecer, tanto como líder quanto espiritualmente, certo? Quem quiser depois entra lá. Mas vamos lá, hoje eu vou compartilhar então, falando um pouco sobre isso, que todos nós temos que todo dia matar essa sementinha do pecado que tem dentro da gente. E, gente, isso não é... Eu tô fazendo uma analogia com semente, porque eu sou do agro, talvez, mas de fato a gente tem. Então, todo dia a gente tem que se encher do Espírito Santo de Deus, dos frutos do Espírito, e matar essa sementinha da carne, do que é a nossa reação pela carne, tá? Então, eu vou, para a gente contextualizar isso, em 1 Coríntios 8, 9. Depois eu vou compartilhar lá essa passagem na comunidade. Mas olha o que fala, tá totalmente alinhado com esse racional que eu acabei de contextualizar. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. O que significa isso, Nath? Lembra que eu comentei que depois da vinda realmente do nosso grande líder, que foi Jesus, e morreu na cruz por nós, todos nós já temos a salvação, todos nós que cremos nisso e cremos em Deus como nosso único Salvador, nós já temos a salvação, nós somos livres em Cristo, ok? Então esse é um ponto.
Porém, nós todos estamos sujeitos a errar, a pecar. Então, a Nath que está compartilhando aqui muito sobre liderança, liderança com propósito, como conduzir equipe e como exercer essa liderança no ambiente que a gente está, eu já errei demais. Eu estou trazendo aqui já as minhas lições aprendidas. Nem sempre a Nath que está aqui falando teve essa maturidade que eu tenho hoje para falar com vocês. Eu tive um início como líder. Eu tive um início também na fé, na vida espiritual. E há um processo em tudo. Então, para qualquer área da sua vida, a maturidade é um processo que não tem como a gente evitar. Faz parte. Amanhã eu vou falar sobre maturidade, não vai ser hoje, tá? Mas a maturidade, vou até ter que anotar. Já tá até aqui, gente, é incrível. Eu acho que Deus vai conduzindo e assim, a gente vai mudando, às vezes, as lives de lugar. Mas por incrível que pareça, a live de amanhã, que é a 9ª, não é a 8ª, ó. Se vocês conseguem ler aqui, maturidade espiritual. Então, realmente era para eu falar amanhã. Eu ia anotar, não vou nem precisar. Mas vamos lá, então. A gente, como pessoas e não somente como líder, a gente deve buscar todos os dias os frutos do Espírito para a gente ter um relacionamento melhor. Lembra que eu falei sobre quanto mais a gente busca um relacionamento vertical com Deus, com o que está na palavra, melhor vai ser o nosso relacionamento horizontal com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas mesmo assim a gente corre o risco de errar. E aí ninguém precisa se martirizar por isso. Fala assim, poxa, eu tô lá assistindo a live da Night todo dia da manhã, entendendo o que é o bom, entendendo que eu preciso buscar conhecimento, mas buscar sabedoria para conduzir as minhas relações. E aí eu pego e erro. Quem já se deparou com isso? Compartilhem aqui, faz um joinha, ou será que só eu erro? Porque assim, eu por muitos anos busquei. E aí, gente, aquilo me doía, porque às vezes eu errava com a equipe, às vezes eu descontava, vamos falar esse termo assim, em pessoas que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava passando. Às vezes eu recebia uma pressão gigantesca e ao invés de ser filtro, como eu falei ontem na live, que às vezes a gente tem esse papel como líder, de filtrar aquela pressão que a gente recebe, seja de um líder, aquela pressão que a gente recebe do nosso ambiente pessoal. Porque a gente inicia o dia, se propõe iniciar o dia com gratidão. A gente inicia o dia pedindo os frutos do Espírito todo dia da manhã. Isso é um papel que está na nossa mão e que a gente tem que fazer. Então a gente inicia o dia cheio da presença de Deus. Mas no dia a dia, nem tudo é alegria. Nós teremos aflições, isso está na palavra. Teremos aflições, teremos desafios, teremos o estresse do dia a dia. Começamos a receber informações externas de coisas que não estão legal no mundo. Às vezes até noticiários da TV. Gente, eu não assisto mais TV já tem um tempo, tá? E aí vocês me falam assim, Nath, mas você fica uma pessoa alienada? Eu não me sinto alienada. Eu hoje tenho propriedade para falar o que está acontecendo no mundo. Mas eu busco a informação que eu quero buscar, que vai ser numa informação segura. Então, eu vou e busco aquela informação para não ficar recebendo muita coisa externa, porque meu dia é muito corrido. Então, vocês imaginem, eu receber informações externas, fora o tanto de informação que eu já recebo no dia a dia para conduzir os meus negócios. Então, essa é uma decisão. Eu decido como líder de mim mesmo, não vou nem receber. O que vai adiantar na minha vida eu saber a quantidade de morte que está tendo? Eu vou poder contribuir com isso? Ok. Então, se eu tenho um projeto social para desenvolver pessoas, para recuperar pessoas que entraram no crime, ótimo, essa informação é importante. E eu vou exercer o meu papel na comunidade. Agora, se não, se é simplesmente para ter mais informação, se é simplesmente para trazer mais preocupação para mim e encher a minha vida com coisas negativas, eu corro o risco de, ao relacionar com alguém, tá levando isso que é negativo para a vida da pessoa, de forma direta ou indiretamente. Então faz sentido isso para vocês, pessoal? Vão manifestando aqui e comentando. Então quando a gente vai nessa palavra, que a gente entende que a gente é livre sim em Cristo, né? Mas contudo, tenha cuidado porque o exercício dessa liberdade que vocês têm
não se torne uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Então a gente está aqui recebendo bênção para abençoar pessoas com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes e com as nossas palavras, pessoal. A palavra ela é lançada como uma flecha na vida de alguém que a gente não consegue retirar. Quantas vezes a gente já não falou coisa que depois a gente já se arrependeu, não é mesmo? Porque não dá para retirar. A palavra lançada ela não volta, certo? Então a gente deve realmente, se a gente crê isso, né? Que a gente já tem o perdão, se a gente crê que a gente já é livre, primeiro exercício é saber que a gente não está aqui para julgar ninguém, porque Deus já enviou seu único filho para livrar todos os nossos pecados, para nos perdoar. Ou seja, se ele já fez isso, a gente não está aqui para julgar, certo? Então esse é um ponto. Segundo, erramos. Nath, errei. Ixi, já falei coisa, e agora? O que a gente precisa, o que basta para a gente buscar realmente a santidade? É a gente verdadeiramente se arrepender. Então, se no coração doeu e verdadeiramente você se arrepender e pedir primeiro perdão a Deus por isso, de forma verdadeira, e não pecar mais, você já está perdoado em Cristo. E talvez você vai ter que praticar esse perdão com quem você magoou, com quem você errou. Então, no momento certo, peça a sabedoria divina para sanar esse problema com essa pessoa, para pedir perdão. Porque você realmente pedindo perdão, aquela palavra que foi não vai voltar. Mas você vai deixar aquela pessoa livre para ela viver e não achar que realmente ela errou e ela se sentir inferior por isso. Ela se sentir mal por isso. Porque, gente, eu tenho certeza que todo mundo que acorda cedo aqui, inclusive vocês, vão para o trabalho com o objetivo de acertar, não é de errar. Eu não tenho dúvida disso. Não tem ninguém que acorda cedinho para ir lá e falar assim, hoje eu vou errar demais no trabalho. Eu tenho certeza que não tem, pessoal. Tem pessoas que ao longo do trabalho pode ser influenciado por outros e pode trazer a sementinha do pecado, né? Se tornar uma pessoa maldosa, pode. Mas na essência dela, há Cristo. Na essência dela, há a verdade. E na essência dela, há a vontade de trabalhar. Então vamos esquecer isso. Não vamos pensar assim, nossa, não é possível, foi de propósito que fulano fez isso. Não é possível um acidente desse, o cara estava querendo ocasionar. Você acha realmente que alguém vai pôr a sua vida em risco para prejudicar a empresa? Nath, existe maldade? Existe, pessoal. Mas qual o papel que você está exercendo? Você está aqui recebendo, você está sendo abençoado. Mas você tem que saber que você tem o poder de transformar a vida daquela pessoa. Então leve essa palavra. Leve a palavra para que as pessoas da sua equipe, do seu time, mate essa semente do pecado todos os dias. Traga a palavra todo dia para esse time e faça uma oração para esse dia, para que eles se encham do fruto do Espírito. Porque quando ele pensar em fazer maldade, vai ter uma força maior que vai segurar ele. Vai ter uma voz aqui falando, mas espera lá, você está recebendo tanta bondade desse líder? Você está recebendo tanta bondade dessa empresa? Certeza que você quer fazer essa maldade? Essa voz vai incomodar ele. E se mesmo assim, essa pessoa estiver muito possuída, vamos falar assim, do espírito mal, porque o mundo espiritual ele é mais vivo do que a gente imagina, tá, pessoal? Não vou entrar nesse mérito aqui. O que precisa, o que a gente deve fazer, isso tá na palavra também. Olha como é perfeito. Tem tudo o que a gente precisa nesse livro aqui, o livro da vida, da palavra que é viva, tá? Então vamos lá, o que a gente deve fazer? Eu vou dar aqui já a regra, tá? Pra gente concluir esse raciocínio aqui. Então precisamos cuidar, né? Para a gente não ser pedra de tropeço para ninguém, mas sim ser luz e inspiração. A vida não é sobre nós, é sobre Deus e sobre o próximo, tá? Precisamos cuidar porque nossa vontade carnal errada vai atingir e influenciar outras pessoas, principalmente se você é um líder, tá? Então você já exerce a liderança sobre aquele time. Uma liderança positiva ou negativa. Às vezes você nem foi colocado na posição de líder, mas você é um líder nato. E você está exercendo uma liderança ali. E às vezes é uma liderança negativa.
Então a gente precisa cuidar, porque a palavra afirma que é inevitável que alguém tropece. Nós vamos errar, porque nós somos pecadores. Então tem na nossa natureza carnal o pecado, tá? Mas porém, se alguém pecar, e dependendo por meio de quem essas coisas acontecem, era melhor que essa pessoa má influenciadora fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho pendurada no pescoço, uma enorme pedra utilizada na época para esmagar grãos. Isso está em Lucas 17, 1, 2. Por que eu destaquei essa passagem? Tem tudo a ver com liderança. Tudo a ver, e você que é líder de grandes equipes, você já se deparou com isso. Às vezes tem uma influência negativa dentro do seu time, que você já tentou de desenvolver, você já tentou por meio de conhecimento, por meio de sabedoria, desenvolver verdadeiramente essa pessoa. Você se doou para desenvolver essa pessoa e essa pessoa não está querendo ser ajudada e não está se desenvolvendo. O que a gente tem que fazer? É claro que na palavra traz aqui ser lançado ao mar, mas a gente tem que entender essa parábola. A gente tem que tirar fora do nosso time, pessoal. Quantos que são líderes que já fizeram isso, já identificaram realmente quem era aquela influência negativa e lançaram fora da equipe, ou seja, demitiram, né? Vamos trazer aqui para o conceito empresarial, é demitir aquela pessoa. Ela é uma influência negativa. Mas a gente não pode simplesmente sair demitindo todos. A gente tem que voltar na liderança com propósito. Eu tentei transformar aquela pessoa, eu dei o meu melhor como líder, e aí no início a gente ouviu uma música dessa para buscar ser melhor, buscar ser luz. Eu tentei ser luz na vida daquela pessoa. Se eu verdadeiramente tentei ser luz, aí sim a gente vai tirar essa pessoa fora do time. Faz sentido? Quem que é líder de grandes equipes? Não sei se o Ailton tá aqui, um grande líder operacional, que eu tenho uma admiração muito grande, viu, Ailton, por você. Mas faz sentido isso? Eu acho que em equipes operacionais, todo momento a gente tem que identificar isso. Porque às vezes está um ambiente super bacana, mas tem alguém, né, que está eliminando esse ambiente. Então, primeiro ponto, eu vou tentar transformar. Primeiro ponto, eu vou levar conhecimento, eu vou me aproximar. Pessoal, quando a gente põe luz em algo, a gente às vezes diminui algo. O que significa isso? Você está numa escuridão. Quando acende uma luz forte, você não fecha o olho, porque você está no meio da escuridão. Ser luz na vida de alguém é isso. Você vai levar a luz e aquela escuridão que está dentro dessa pessoa vai diminuir, porque ela vai ser cheia de luz, cheia da presença de Deus. E talvez ela não vai conseguir manifestar mais escuridão na vida das outras pessoas que estão ali ao redor. Então, se você já fez isso, levou luz, levou conhecimento, tentou transformar uma pessoa que está sendo uma influência negativa e não teve jeito, aí a gente tem que assumir a posição de liderança e tirar essa pessoa fora do time. Então, só para concluir, tá? Que no final deste versículo, Jesus diz assim: pequeninos a pecar. Mas quem que são esses pequeninos que está lá em Mateus 18, né? Jesus afirma que se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Está em Mateus 18, 1, 4. Então, a gente que está recebendo essa palavra e a gente que está aprofundando a liderança com propósito, com base no que está na Bíblia, esse é apenas o início. Esse é um processo de maturidade que eu vou falar um pouco amanhã. Então a gente ainda é como criança nesse processo. A gente vai pecar, a gente vai errar, tentando acertar. Então nós somos humanos, a gente está sujeito a errar. Nós temos a carne, que nós estamos sujeitos a pecar e a errar. Porque às vezes a gente tá, e aqui tem pessoas em diferentes momentos dessa maturidade espiritual. Então talvez você está recebendo agora. Você está iniciando essa jornada de maturidade espiritual, desculpa pessoal. E você vai estar sujeito a errar com o seu time, errar com quem está ao seu redor, errar com a sua família. Mas aí eu volto naquele ponto. É a gente respeitar o nosso processo,
A gente buscar nessa caminhada, continuar buscando essa caminhada, buscar conhecimento e sabedoria constantemente e todos os dias pedir que Deus nos encha dos frutos do Espírito. Todos os dias a gente se observar, trazer a consciência e não persistir no erro, não persistir sendo pedra no caminho de ninguém. Porque talvez aquela pessoa que você já colocou uma palavra negativa, você não vai ter a oportunidade de pedir perdão. Talvez você manifestou muita ira quando alguém do seu time errou tentando acertar. Quando seu filho errou tentando acertar, você manifestou uma ira muito grande. Você está criando uma crença limitante na cabeça dessa criança, que pode ser seu filho, seu aluno. Você está criando também uma crença limitante naquele profissional que está iniciando a vida profissional. Pode ser um estagiário, um trainee, alguém que está iniciando tentando acertar. Então, além de pedir perdão, muitas vezes a gente tem que praticar, liberar o perdão para essas pessoas. Voltar lá e dizer, olha, aquele dia eu me manifestei de forma equivocada, você errou, mas eu já errei muito na minha carreira, quando eu iniciei. O líder tem esse papel, pessoal, você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver sua equipe como quem desenvolve um filho. E aí eu falo, pessoal, a principal liderança que a gente exerce é dentro de casa. Como que nós estamos sendo com nossas crianças? Será que a gente está sendo frutos do Espírito? Ou será que a gente está sendo pedras de tropeço? Será que a gente está sendo rígido demais com os nossos filhos? Parem para refletir nessa palavra, porque ela é muito profunda. E não é sobre você, não. Não é só para você crescer na sua liderança, para crescer sua equipe, não. Mas que legado que você está deixando aqui nessa terra? Que legado você está deixando ali naquela criança, naquela equipe, pessoal? Mais uma vez é sobre isso. O que você está contribuindo para o reino de Deus com essas vidas? É sobre vidas, pessoal, não é sobre você. Mais uma vez, não é sobre o líder, é sobre vidas, é sobre relacionamento. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado para que o nosso conhecimento e liberdade em Cristo não leve uma nova pessoa na fé a pecar. Olha isso que desafiador. Às vezes a gente está recebendo esse novo conhecimento e aí a gente não está conseguindo, e aquela pessoa, por a gente ter esse novo conhecimento, tem a gente como uma referência, uma influência positiva, e de repente você, que é essa referência, essa influência positiva vai lá e despeja algo negativo em alguém. Nossa, isso é pior ainda do que se fosse alguém que essa pessoa nem considera, porque é uma pessoa que, sei lá, já manifesta o mal, é uma pessoa que ela não admira, então o que aquela pessoa falar, esse liderado, esse filho não vai se importar. Agora, se você já está nesse processo de maturidade espiritual e já é alguém que seu time te reconhece, te respeita e te tem como líder, não pela posição, mas pela confiança, a responsabilidade aumenta. É desafiador ser líder? É desafiador. É bastante desafiador. O que significa isso? Quanto mais você se melhora quanto líder, maior a sua responsabilidade para não errar com essas pessoas. E para isso, pessoal, a gente tem que pensar antes de falar. Todo mundo já ouviu aquele negócio? Respira fundo antes de falar. Nada mais é do que pensar antes de falar. Nada mais é, antes de dar uma resposta, não dar a resposta por impulso, mas pedir a sabedoria divina e perguntar para Deus aqui dentro, não precisa perguntar em voz alta, o que Jesus faria nessa situação, que foi um grande líder que liderou com propósito. Quantas vezes eu já não perguntei isso antes de dar uma resposta? Nath, mas sempre foi assim? Não sempre foi assim. Eu já dei resposta sem pensar. Se alguém for aqui foi meu liderado há 10, 12 anos atrás, era outra Nath. Por quê? Eu vivi esse processo de maturidade como líder. Eu vivi esse processo de maturidade como pessoa. Eu vivi esse processo de maturidade. Tô nesse processo de maturidade cristã na fé. Eu tô nesse processo.
E a gente tem que respeitar. Então a gente tem que todo dia exercício, todo dia tentar trazer essa consciência. Vai ter dia que você vai acertar muito, mas vai ter dia que você vai errar muito e tá tudo bem. Faz parte do processo, mas que você traga essa consciência para que não vire pedra de tropeço, para que você possa pedir perdão, primeiro a Deus, se arrepender verdadeiramente, depois ao próximo. É isso aí, estamos em constante construção, Cris, é isso mesmo. Pessoal, então o que eu desejo para vocês? Que vocês sejam luz na vida dessas pessoas, tanto luz e testemunho no seu trabalho, na sua família, no seu círculo de amizade, e que sigam buscando esse crescimento, sigam buscando ser melhores, que vocês sejam todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz, que foi a música que a gente iniciou aqui. Eu vou compartilhar lá na nossa comunidade. Quem não está ainda na comunidade, a comunidade é só para compartilhar material, compartilhar os versículos, compartilhar. Até hoje eu falei muito do que está nesse livro, que é o Poder e Graça, é um devocional. Eu estou com um grupo de amigas lendo esse devocional todos os dias, de forma individual, mas a gente se propôs a fazer todas, né, ler. Então, a palavra que eu passei hoje, é claro, traz minha experiência de vida, ela tem um incremento pela experiência de liderança, e eu trouxe uma analogia ao mundo empresarial, mas está aqui nesse devocional, eu vou compartilhar lá na comunidade. No meu perfil tem essa comunidade, eu não vou vender nada lá, é só para me doar nessa comunidade, doar meu conhecimento, doar as ferramentas que eu tenho para trazer esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, eu já fiz, né, indiretamente uma oração a Deus pedindo que vocês sejam luz, que vocês se proponham a partir de hoje fazer esse exercício de uma situação que estiver muito difícil, não agir pelo impulso, não falar pelo impulso. Traga nesse momento, respire e traga a sabedoria divina e deixe Deus falar nesse momento. Deixe o Espírito Santo tocar vocês para que vocês falem com os frutos do Espírito. Que vocês tragam ali os frutos do Espírito e não a sua identidade carnal naquele momento. E isso vai ser uma prática constante. Vai ter dia que vocês vão acertar muito e eu desejo que esses dias cada vez aumentem, mas vai ter momentos pontuais que a gente ainda vai agir com a carne. E quem tem temperamento forte, pessoal, peça todo dia a Deus o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. É isso que vocês têm que pedir, quem tem temperamento forte. A Nath já teve muito temperamento forte, por isso que eu tô falando isso. Então, expondo aqui, né, de forma muito natural e muito verdadeira, é um dos frutos do Espírito que eu mais tenho que pedir, é o domínio próprio. É que Deus me traga esse domínio próprio em todo momento. E Ele tem provido isso, porque Ele está ali para receber. Pessoal, muito obrigado. Quem está gostando de estar aqui na live, compartilhe com mais pessoas. Dê um print, poste nas suas redes. Compartilhe com o aviãozinho quando eu falar. E se você não quiser fazer isso por mim, não faça. Mas compartilhe a mensagem. Não interessa se é a Nath que vai ser o instrumento, mas que essa mensagem chegue a mais pessoas por meio de você, que é um líder. Por isso que eu estou levantando grandes líderes aqui. Não é sobre mim, pessoal. Não é sobre mim. Então compartilhe essa mensagem. Se você ainda não tem o domínio para compartilhar, aí sim, compartilhe minha live, peça para as pessoas me seguirem, entre na comunidade, fala para mais gente entrar na comunidade, porque eu vou estar me doando para todos que estiverem aqui, certo? Que Deus abençoe o dia de vocês, seja uma quarta-feira abençoada, cheias dos frutos do Espírito, que você possa transformar a vida de todos que estão ao seu redor, iniciando dentro da sua casa, com seu filho, seu marido, sua esposa, sua mãe, que sempre inicie tudo isso dentro de casa, que a gente não inverta os valores, que a gente não inverta nunca a prioridade. É isso que eu desejo para você, é isso que eu peço todos os dias para minha vida. Muito obrigada para todos vocês que estiveram presentes. Muito obrigada pelas mensagens que eu recebo de carinho, pelos feedbacks. É isso que me mantém aqui todos os dias
com esse compromisso, primeiro com Deus e depois com todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã, 5h55 da manhã. Hoje estendeu, mas é que a palavra era bem profunda, então eu peço desculpa por ter estendido um pouquinho o horário. Beijo.